pensasse sobre Santa Ceia. Então foi querendo consertar um erro que hoje nós temos na Bíblia, o que Paulo entende por ceiar. Que coisa maravilhosa isso aqui. Dá um glória a Jesus aí, irmão. Isso, para começar o ambiente melhorar. Então quero falar nessa noite acerca de Santa Ceia no passado, Santa Ceia no presente e Santa Ceia no futuro. Santa Ceia no passado, na igreja primitiva, ela vai apontar para duas expressões. Diga comigo, memorial. Faça bonito, diga memorial. E diga ações de graça. Mais uma vez, diga memorial e ações de graça. O que é que Paulo quer dizer por memorial? Quando Paulo olha, é interessante quando você vê em memória. Leia comigo o versículo de número 24. Você está com a sua Bíblia aberta, irmão? O versículo de número 24 diz assim, ó, 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, é interessante, olhe para mim, com a Bíblia aberta, que Jesus está participando aqui de um momento muito ruim, em relação à visão humana. Por quê? Porque a cruz está esperando ele. Então, humanamente falando, é um momento de terror, sim ou não? É um momento de pressão, mas Cristo consegue transformar um momento de terror e de pressão em um momento de ações de graça. Vou repetir, irmão, para você melhorar. Cristo consegue transformar um momento de terror e de pressão em um momento de ações de graça. Aquilo que, porque ele vai fazer um simbolismo, e é interessante que ele vai participar, irmão Paulo, da última Santa Ceia, e ele está com os discípulos dando as últimas instruções. E se você pegar o texto de Mateus, capítulo de número 26, olhe para mim, ele vai dizer assim, ó, essa é a última vez, até aquele dia eu não comerei de novo do fruto da vinde. Jesus estava falando para os discípulos, olha, essa é a última vez que eu vou ceiar com vocês, a próxima é só... Olhe para o seu irmão aí, por favor, e diga assim para ele, essa pode ser nossa última Santa Ceia aqui. Não, irmão, se eu falasse carro, ele ia dar um glória. Diga, dê mais uma chance para ele. Diga, essa pode ser a nossa última Santa Ceia aqui. Ei, preste atenção no que eu vou falar. Por que um memorial, pastor? Quando você vê, você já foi ali na Praça da República, você belenense? Quem foi lá na Praça da República ali? Levante a mão assim. Tem várias estátuas lá in memoriam. Não é isso? In memoriam. Porque eu mandei você ler o verso 24. Leia agora, por favor. Diz assim, ó, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, e fazei isto em memória de... O ocidental, ele tem um pensamento que quando se diz em memória de mim, é para um morto. Por isso que nasce a expressão in memoriam, que significa uma estátua, ou um monumento, ou uma dedicação a uma escola, ou algum ato público que foi dedicado a alguém, em memória. Só que quando Paulo usa o texto em memória de mim, preste atenção nisso, em memória significa um ato de uma mensagem, de um simbolismo, deixa eu usar a palavra certa aqui, uma homenagem para alguém que morreu e está morto até hoje. Mas quando Paulo fala em memória de mim, isso quer dizer no original, é para quem morreu, mas está vivo. Essa expressão em memória de mim no verso 24, Paulo está dizendo assim, ó, em memória dele, porque Cristo está dizendo, eu morri, eu ressuscitei, só que vai mais além, significa também estar presente. A Bíblia está nos dizendo nessa noite que Cristo está presente neste culto aqui. Fazer isso em memória de... Não posso estar mais em corpo, mas você está sentindo a presença dele aí. Amém ou não amém? Então presta atenção, esse é o conceito que Santa Ceia tem. Por que ações de graça, pastor? Toda vez que os discípulos, olhem para cá por favor, toda vez que os discípulos se reuniam numa mesa de Santa Ceia, eles olhavam para eles e viam quão frágeis, quão fracos e quão dependentes da graça de Deus eles eram. E eles diziam assim, toda vez que eles se reuniam para comer com Cristo, tomar do cálice, beber e comer do pão, eles diziam assim, por que nós temos que dar graça? Porque nós reconhecemos que nós não podemos fazer nada. Desde 1990 aqui no nosso país cresceu muito a onda do neopentecostalismo. E o neopentecostalismo vem com duas vertentes, e uma principal é que Deus tem que fazer o que você quer, porque você consegue, porque se você pagar o preço, você consegue. E a igreja primitiva do passado tinha uma coisa na cabeça, o quê? Que nós só estamos aqui não porque nós pagamos o preço.
Melhora, irmão, você pode fazer melhor. Mas nós estamos aqui porque o preço foi pago por Ele na cruz do Calvário. Então você já pode observar que quando os discípulos vão para essa reunião de Santa Ceia, eles já vão em algo muito forte com eles. O quê? Lembrar de Cristo, mas saber que mesmo Cristo não estando em corpo, Ele está presente em espírito. E saber que também, que se eles estão ali comendo, é porque a ação de graça, o que Cristo fez no Calvário, e o valor da cruz, e o poder da cruz, deu privilégio para que eles pudessem sentar. Esse então é o pensamento da ceia lá no passado. E a ceia hoje? Hoje, a ceia vem com duas vertentes. Repita comigo, diga, comunhão. Não, fale grego, diga koinonia. Isso, diga koinonia. Diga aliança. A palavra koinonia significa interesse e um propósito que todos estão tendo em comum. Ou seja, quando você pega as páginas de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o que a igreja tinha em comum era que todos os crentes, preste atenção para mim, era que todos, isso é muito lindo, irmão, só falo se você dá glória. Isso, era que todos os crentes que já entenderam o que é o Evangelho, que todos os crentes que já estão caminhando na fé, que todos os crentes que já entenderam o que é Bíblia Sagrada, o que é Evangelho, o que é Cristo, eles se preocupam em quê? Em mostrar para aqueles que estão chegando novos na fé, naqueles que estão nascendo no nosso meio, naqueles que o próprio Paulo chama de criança, que eles tinham que ter um interesse e um propósito em comum. Por isso os apóstolos, olhem para cá, pegavam e diziam assim: vendam tudo, vendam suas fazendas, vendam as suas propriedades e depositem aos nossos pés. Por quê? Porque se Pedro come frango, o Tiago vai comer frango. Se Pedro come coxa, André vai comer coxa. O que é de um, o que é de outro. E assim a igreja explodiu na terra. Aí você olha para cá hoje, para o nosso século 21, e você vê que cada um por si. Se você vê, olha, vou falar aqui com todo cuidado e carinho e respeito. Você vê o movimento dos irmãos que gostam de ir para o monte, ir para o mato, ir para a mata, nada contra eles e Deus, mas você vê esse movimento deles fazendo esse tipo de exercício e indo buscar poder para eles, quando o foco da koinonia, da comunhão é o quê? É eu querer o que Deus fez na minha vida, eu querer que faça também na vida do irmão que está sentado do meu lado. Esse sempre foi o propósito de Cristo, e ele quis que a igreja entendesse que quando eu participo de comunhão, olha isso, na cabeça da igreja, olhe para cá, koinonia significava participar da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Não entendi, pastor. Quando você estava dentro do processo da Santa Ceia, você estava dizendo assim: olha, os atributos do que Cristo fez na cruz por mim alcançaram a minha vida. Agora eu posso gozar do ministério de Cristo e do trabalho da sua vida aqui na terra, da sua morte e da sua ressurreição. Então isso não era um culto simples e um culto comum. Posso talvez até afirmar para você que era um culto, ou talvez o culto mais importante e interessante que eles tinham. Por quê, pastor? Porque e outra, quando Jesus ascende aos céus, ele diz para os discípulos assim: ó, eu vou voltar para ceiar, ou melhor, eu vou levar vocês para ceiar comigo, sim ou não? E os discípulos sabem que Cristo não mente. Amém, irmão? Então toda vez que eles se reuniam para ceiar, eles ficavam naquela expectativa: será que ele vem hoje? E hoje a nossa geração nem ceiar gosta. Olhe para mim aqui, para você entender algo aqui. Por que, pastor? Porque a Santa Ceia, ela não é você vir para o culto e pegar esse vinho e pegar esse pão e comer. Se você não entender o propósito que está intrínseco dentro do processo de comunhão, de Santa Ceia, você não pode nem precisa ceiar. Por quê, irmão? Porque isso aqui não é algo que é muito sério. Por exemplo, capítulo de número 11, versículo de número 25, leia, ele diz assim, ó: semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, ou do Novo Testamento. No meu, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de... Olhe para mim, além da Santa Ceia hoje ser comunhão, irmão, eu só consigo ter comunhão com o meu irmão se eu estiver dentro do propósito de entender o que é Cristo. Tem gente aqui nessa, olhe para mim, tem gente aqui nessa noite que ele não pode pegar esse pão, olha como isso é lindo, e esse vinho e tomar, sem antes ele pedir perdão para o irmão que ele está com algum problema.
Por quê? Porque eu tenho que gozar de uma nova aliança. Quando Cristo fala, esse é o meu sangue derramado por vós como uma nova aliança, Ele está dizendo, ei, a aliança de Abraão falhou. Só que essa aliança que eu faço com vocês, não, ei, irmão, presta atenção nessa palavra, por favor, olhe para mim, segure aí. Essa aliança não é feita com cabritos, com bodes. Essa aliança é feita no meu sangue. Essa aliança é feita no meu corpo. O judeu teve dificuldade de entender isso no sermão de João 6, porque Cristo falou, quem não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue, e tomar sangue é impuro na lei de Moisés. Mas eles não entenderam que a aliança que Cristo está falando não é terrena e finita, mas era uma aliança espiritual e eterna. Como assim, pastor? A Bíblia está dizendo que todo crente, olha que coisa linda, quando eu era batizado nas águas na igreja primitiva, eu estava dando uma evidência pública, mostrando publicamente que eu morri para o mundo e nasci para... Mas quando eu ceiava, eu estava mostrando que eu faço parte. Meu irmão, quando eu sentava na mesa para comer, eu estava dizendo assim para a sociedade, eu sou família. Eu estava dizendo assim, ó, eu faço parte da aliança de um novo testamento, de um novo sangue. Porque muitos não têm comunhão. Vêm à igreja, não suportam às vezes até mesmo sentar ao lado do irmão. Você não é digno de pegar nesse pão e tomar desse sangue. Por quê, pastor? Porque se você não entender que Cristo morreu para que você tenha comunhão, por isso que ele diz assim, ó, tome dignamente. Olha o mistério, nunca entendi esse texto, pastor. Por que eu tomo indignamente? Porque você não entendeu que quem toma a ceia dignamente já entendeu que precisa viver em comum. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Todos nós que estamos aqui e acolá, olhe para mim. Nós vamos ter um impasse, um problema, porque nós somos seres humanos. Mas o que tem que prevalecer na nossa vida é o Espírito de Deus. Alguns dias atrás eu fui convidado para ir no aniversário de uma irmã, eu e minha esposa. E cheguei lá nesse aniversário e encontrei um rapaz que alguns meses atrás eu tive uns pequenos problemas com ele. Problemas de desentendimento, de pensamentos opostos. E quando eu cheguei lá e vi ele, fica assim meio, aquele ambiente meio ruim, né? Porque a gente não está em comunhão como deve estar. E eu cheguei, falei com as pessoas que estavam no aniversário. Quando foi, me aproximei dele e sentei na mesa onde ele estava. Quando eu sentei na mesa onde ele estava, ele ficou com o olho arregalado. Ele olhou para mim e falou assim, eu estou muito feliz que tu está aqui na mesa. Segura. Aí eu disse para ele, meu filho, eu sou crente. Eu posso ter meu problema contigo, eu posso até pensar diferente, mas se a gente tem o Espírito de Deus, o que tem que prevalecer é o perdão. Porque Jesus falou assim na mesa, olha que coisa linda. Um aqui come indignamente, porque Judas não tinha comunhão com ele. E Cristo estava dizendo, o meu sangue, meu irmão, olha esse texto, só fala se você dá glória. O meu sangue foi derramado e o meu corpo foi exposto para que vocês entendam que eu morri, para que vocês precisam ter comunhão. Se tem alguém aqui nessa noite, estou com um problema com a irmã me fez alguma coisa, o irmão falou tal coisa, você tem a oportunidade hoje de sentar, não para comer indignamente, mas olha o que o texto diz, pastor Narciso, examine ela, não, leia o versículo de número 28, examine-se, pois, o homem. Olhe para mim. Sabe por que muitas pessoas não gostam de ver o culto de ceia? Porque não querem mudar. Outra coisa, olha que coisa tremenda. Quando você não vem ao culto de ceia, você está dizendo no mundo espiritual, eu ainda não faço parte dessa família. Isso é forte, né, irmão? Isso é forte. Quando você não vem ao culto de ceia, você está dizendo, o que Cristo fez na cruz ainda não me alcançou.
Porque a igreja entendeu, e eles já chegavam no culto de ceia com ações de graça, dizendo: Ele morreu por mim, e por isso eu estou aqui. Ah, se a nossa geração compreendesse isso. Amém ou não amém? Porque nova aliança. Abra sua Bíblia no capítulo 31 de Jeremias. Já estou terminando. Estou sentindo uma brisa muito boa aqui em cima. Aleluia. Jeremias capítulo de número 31. Quando o Senhor Jesus fala: olha, eu tenho uma nova aliança. Só que ela não é igual de Abraão. Por quê? Olha isso. Ele disse assim, ó: eu fiz uma aliança com o povo de Abraão e com a descendência de Abraão, só que eles falharam. Então vou fazer diferente agora. Eu vou fazer uma aliança com vocês. Oh glória. E olha qual é a aliança que Deus fez contigo. Jeremias capítulo de número 31, versículo de número 31. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: a aliança que Cristo fez com você é essa aqui, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança, um concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, com Abraão. Não digo que tornei pela mão e os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, e apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas este é o concerto que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha qual é o concerto: porei a minha lei no teu coração. Leia, irmão, por favor, e se alegre com esse texto. Porei minha lei no teu interior e escreverei no teu coração, e eu serei o teu Deus, e eles serão meu povo. Levante a sua mão direita em nome de Jesus. Levante a sua mão direita em nome de Jesus. Se essa aliança arde aí dentro, você tem oportunidade de abrir a sua boca e dar um brado de glória a esse Deus. Porque você pode não ter carro e casa, mas essa aliança está ardendo como fogo e como azeite dentro de uma bucha. Aleluia. Irmão, olha isso. 34. O povo de Israel precisava de tábuas de lei, de Bíblia, para que a lei fosse lida e eles entendessem. O verso 34 ele diz: e não precisará de pregador, e não ensinará alguém mas ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olhe para cá, olha para cá. Quando Cristo estava subindo Efraim, na última ceia, ele disse para o discípulo: fique quieto, fique em paz, já está pago, eu já morri, só descanse, só me adore, fique aqui, só cumpram essa ordenança. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: você tem uma aliança com Deus. Diga para ele: você tem uma aliança com Deus e você não pode quebrar ela. Olhe para ele e diga, até ele dar glória: você possui uma aliança com Deus e você não pode quebrar ela. Oh, aleluia. Terminando, e a ceia apontando para o amanhã. Jesus diz: no passado era memorial e ações de graça, no presente comunhão e aliança, e no futuro parúzia. O que é parúzia, pastor? É o arrebatamento da igreja. Para o passado é parúzia, arrebatamento e bodas do cordeiro. Por quê? Porque no final da ceia ele disse: olha, essa aqui vai ser só um intervalo. Todo domingo do primeiro mês que a gente vem para cá é um ensaio. Não vou repetir, irmão, é só um ensaio. Para quê, pastor Narciso? Para uma que está preparada. Levante a sua mão, que isso não é história da carochinha. Há uma boda preparada, há uma ceia preparada. Nessa ceia será um evento tão fora do comum que participarão crentes de todas as gerações, de todos os tempos e de todos os lugares, onde um coral angelical irá cantar. E Cristo disse: ei, a
quem serve é pastor e diácono, mas aqui na boda sou eu que vou servir você. Pode chorar, que coisa linda. Olhe para mim. Lá no mundo, uma das famílias mundanas, que não conhece nada de Bíblia, nada de religião, nada de Deus, nada de Jesus, se reúne. A ceia deles, o churrasco deles, a comunhão deles é dotada de comida, churrasco, música, bebida e droga. Mas crente se alegra com sangue, crente se alegra com pão, crente se alegra com alguém. É um prazer você sentar do lado desse irmão nesse domingo e dizer: ceia comigo, ceia comigo. Quando você sentar lá e xarabai, senta do lado dele, você está dizendo: eu tenho comunhão contigo, eu faço parte de uma família que vai gozar da ceia na boda do Cordeiro. Preste atenção nisso. O que é indignamente, pastor? Leia comigo o verso de número 27. Eu quero terminar, mas está gostoso. Amém? Verso 27 diz assim: portanto, Paulo está encerrando um pensamento que ele trabalha nos versículos anteriores. Ele diz: qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para mim. Agora, nesse momento, agora, o Espírito de Deus está trabalhando na tua mente e vendo se Santa Ceia hoje na tua vida simboliza comunhão com a igreja. Se você não tem, você não pode beber. Agora, nesse momento, o Espírito Santo está fazendo você entender que se Santa Ceia na tua vida é ações de graça porque Cristo já fez pelaquilo que Cristo já fez por ti. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque se você não entendeu que a ceia é um memorial, que é ação de graça, que é comunhão, que é uma aliança. Eu quero participar, pastor. Eu não faço isso aqui. É muito difícil. Mas eu quero perguntar se tem alguém que quer se retratar com a igreja, para não tocar do jeito que não deve. Pode vir. Quero pedir perdão, pastor, à igreja. Se tem alguém aqui que tem uma causa ou algo contra o seu irmão, fique de pé em nome de Jesus. Todos, fique de pé. Se tem alguém aqui que tem uma causa, algum problema, você tem oportunidade de, antes de tocar no pão, dizer: me perdoa. Pode vir.